muitas pessoas julgam sem saber o que pode estar se passando com aquelas mulheres. E também muitas meninas mais novas acham que isso pode ser a salvação para a vida delas e estão ou pensando em entrar no ramo ou já curiosas e com essa sementinha na cabeça. Então hoje a gente vai falar sobre o porquê as mulheres estão decidindo cada vez mais criar conteúdo adulto, ou quando não partir pro job, como se diz, como a gente vê nas redes sociais, as meninas estão falando abertamente sobre isso hoje em dia. Então vamos tentar entender melhor. E eu venho trazer umas teorias de psicologia junguiana, pode fazer você entender melhor o que está acontecendo. E se você é uma moça que está pensando nisso, tendo isso como uma opção, para você entender melhor também, abrir sua mente e talvez ver se faz sentido para você. Então eu separei 3 motivos do porquê as meninas de hoje estão repensando isso ou nesse ramo com tanta visibilidade e de uma maneira super pública. Hoje em dia, o dinheiro virou símbolo de vida perfeita. Vocês sabem, a gente vê, muitas pessoas pensam que dinheiro não compra felicidade, mas daria tudo pra estar triste, né? Viajando pelo mundo, curtindo, fazendo as coisas. A gente tem essa mentalidade de que hoje em dia o dinheiro tem um peso muito importante, porque nunca a gente criou tanta coisa, tantas emoções e sensações que podem ser adquiridas através do dinheiro. Então, se você tem dinheiro, você tem muita coisa mesmo. Várias coisas que talvez para essa pessoa, essa mulher, antes eram coisas impossíveis. Ter muito dinheiro amplia essa visão dela. Então, quando ela tá nesse ramo, ou se ela não tá, quando ela tá pensando nisso, ela pensa, é uma coisa que aparentemente dá certo, é uma coisa que parece que todo mundo tá fazendo, então por que não me aventurar, né? E quando ela tá e tá ganhando, pra ela é um crime que compensa, por assim dizer. Porque ela está fazendo uma coisa que tem um pezinho, depois a gente vai falar sobre isso, mas no momento ela tá ganhando dinheiro e ela está suprindo necessidades. Como nós mesmos reforçamos essa ideia de que o dinheiro está acima de tudo, é uma coisa que se pensa um pouco mais. Então a gente parte de um pensamento mais egocêntrico. Você não tá preocupado muito com geral, né? Aquela desculpa de, ninguém paga minhas contas. Então você parte para esse lado pensando nisso. Calma que isso daí é só o mais básico, mais superficial para você entender por que essas mulheres fazem isso. Essas mulheres normalmente têm o ânimos desregulado. Para você entender melhor, o ânimos é uma parte da mulher que nasce quando ela está crescendo e se desenvolvendo. Uma parte masculina dela. Como que nasce esse ânimos? Ele nasce da interação dela com as figuras masculinas que ela vê ou as figuras masculinas próximas, normalmente o pai, o irmão, mais o pai. Então é uma coisa que é necessário, ambos estão em nós, né, a energia masculina e feminina, mas quando a menininha tá crescendo, esse ânimos dela tá se moldando com essa relação com seu pai. Então o que que acontece? Quando ela tem um pai provedor, carinhoso, o ânimos cresce se inspirando nisso, trabalhar, ainda assim levar amor, ele cresce e se constrói de uma maneira totalmente saudável. Mas quando ela tem um pai que é abusivo, que é crítico, que é ausente, se ele é ausente, o ânimos não sabe em quem se inspirar. E se ele foi abusivo e crítico, esse ânimos dela cresce de uma maneira abusiva e de uma maneira crítica. Então, ela cresce sem uma referência, então esse é o ânimo dela querendo sair. Como ele não sabe onde sair, ele fica procurando. Isso não acontece só com as mulheres, com os homens também, a projeção, né? Você tem essa parte sua que precisa sair, você não tá dando espaço, porque ela não soube como aprender, então ela tá se inspirando em outras pessoas, procura ter próximo pessoas assim. Se a mulher teve um pai muito crítico, além dela ser muito crítica consigo mesma e partir muito para usar mais a lógica, ela vai se relacionar com parceiros críticos também, com parceiros cruéis, com aquele tipo de relacionamento abusivo. Por que eu tô falando todas essas coisas? Quase sempre. A mulher que se dedica a esse ramo é uma mulher que tem o ânimo desregulado, às vezes muito desregulado. Daí vamos juntar com como ela cresceu, né? Com um pai crítico ou ausente,
como ela não teve aquela validação do pai, ela não teve um pai que falava, ó filha, você tá bonita, ó isso, aquilo. Ela só teve um pai que criticava, ela procura que os outros, principalmente os homens, validem continuamente ela. Falem que ela tá bonita, que ela se vê bem. É solteiro? Sou solteira. Que nota você me daria de 0 a 10? Quero me dar um tapa aqui agora ou ver uma foto minha misteriosa? Como é que é? Com o Edson. Edson, qual o tamanho da sua ferramenta? O triste é que o ânimo desregulado, ele pode ser muito cruel. Então, nunca está bom o suficiente para ele. Sempre essa mulher se cobra demais, sempre não tá bom. Se aparece uma mulher mais bonita que ela, aquele espírito de rivalidade que é mais masculino está expansivo nessa mulher. Ela tem esse ânimo rebelde, então é uma pessoa muito mais lógica, e se ela é uma mulher lógica, ela está desconectada com a feminilidade dela. Feminilidade é aquela energia mais de intuição, de compaixão, de uma coisa maior. Se essa mulher não está conectada com essa energia, ela obviamente vai pensar muito em dinheiro, que é o passo 1 que eu falei. O dinheiro já é um símbolo de poder, ela pensa, não importa. Se o pai dela foi um pai que xingava, que desmerecia ela, provavelmente o ânimo dela repete isso continuamente para ela. Então, que diferença faz? E ela parte para esse caminho e continua, né, nessa bolha, porque nunca é suficiente. Até ela ajustar o ânimo dela, regular de uma maneira certa e saudável, ela vai continuar nesse ciclo vicioso. E o que é um ânimo saudável? São ânimos que sim, pensa na proatividade, na ação, no trabalho, porém ele sabe se manifestar de uma maneira educada, de uma maneira gentil. Vocês entram em um acordo, não é um narcisista cruel que não liga para os seus sentimentos. Eu sei que parece um pouco abstrato, eu sei que parece um pouco difícil para você entender se você nunca ouviu falar sobre a psicologia junguiana, analítica. Então eu peço que talvez você depois veja o vídeo outra vez para tentar, né, entender melhor ou clarear melhor essa ideia. O terceiro ponto, que eu acho que é o mais triste e é como uma consequência. Elas têm um funcionamento da psique alterada, ou seja, alguma coisinha responsável pelo funcionamento mental dela não está funcionando muito bem. Calma que vou explicar, não é um julgamento, porque acontece com muitas pessoas, não só com essas mulheres. O que acontece? Como você está escutando seu ânimo, vivendo no que a sociedade diz que é o melhor é dinheiro. Por um lado, eles reforçam o dinheiro, por outro lado, eles estão julgando. Ela tá com esse bombardeio de comentários, mesmo que ela fale que não liga. Isso daí impede ela conseguir escutar ela mesma, sua intuição, o que ela tá sentindo, o que ela tá querendo. Então, muitas mulheres, por conta dessa voz interna que tá falando, bora focar em outra coisa, bora focar em família, bora focar no meu bem-estar, bora focar em relacionamentos saudáveis, pessoas que não me vejam sempre como um objeto. Ela não consegue escutar todas essas coisas e ela tenta tampar isso, né, com coisas externas. Normalmente, não é regra, mas normalmente essas mulheres, cedo ou tarde, se deixam levar no mundo do álcool e no mundo das drogas. São mulheres que continuamente, por causa do trabalho, por causa das coisas, bebem diariamente, usam drogas diariamente. Tudo isso para tampar o barulho da sua cabeça dela. Então, se você é uma moça que não sabe disso ou que vê muitas influencers falando, mas eu não sou assim, procure realmente conhecer uma moça que realmente já tem tempo e que seja sincera, que não tenha, né, aquele filtro das redes sociais, porque nas redes sociais todo mundo é perfeito. E pergunte para ela, e você vai ver que é assim mesmo. Então, tudo isso para tampar a voz interna. Logo, nada vai estar bom o suficiente, porque você não está se escutando, você não está totalmente desconectada com sua energia feminina. Como você pode se sentir completamente feliz? Então, são mulheres que também, não é sempre, mas a maioria de vezes acabam querendo só se relacionar com outras mulheres, partem para um lado mais assim, repudiam os homens, não querem estar perto dos homens, então elas se desconectam cada vez mais. Então, pode ter um final bem trágico. Chega a casos extremos que a gente vê, né, no caso da Andressa Urach, todo mundo enxerga, né, meu Deus, o que essa mulher tá fazendo, ela não consegue se enxergar. É uma desconexão muito grande e um problema muito grande da psique. Nesse momento você está muito desconectada com o que está acontecendo, então todo esse barulho serve para você se distanciar
Eu falei de bebidas e drogas, mas também tem o vício nas redes sociais. Rede social é uma coisa que vicia muito. Imagina se você tem muitas pessoas, muitos homens, muitas pessoas ali te elogiando continuamente. Isso daí distrai e faz ela perder o foco dela mesma. Então ela tá muito ali nas redes sociais ou tá lá muita coisa. Qualquer coisa que seja para calar aquela voz interna. Então, se você é uma moça que está pensando em entrar pro ramo, ou se você é uma outra pessoa que tá vendo e quer entender melhor, tenha compaixão, como eu sempre falo nos meus vídeos, tenha empatia. Poderia ser você, poderia ser sua irmã, poderia ser alguma familiar sua. Ninguém, infelizmente, relacionamentos, famílias estruturadas são cada vez mais raras, os relacionamentos são cada vez mais rasos, então acontece muito de uma menina crescer longe do pai, com o pai totalmente ausente, totalmente crítico. Também homens crescerem com mães totalmente narcisistas e mães totalmente críticas ou mães ausentes, porque a presença não é só estar lá, né? É também dedicar atenção. Então, é tudo uma... Gente, então, empatia. Cada um tem seu tempo, eu acredito nisso. Mas se você quer ser uma pessoa inteligente, uma menina inteligente, tente ir por outros meios, tente pensar a longo prazo. Veja vídeos de meninas antigas do ramo, as que mais brilharam. Not what I was doing before. What I was doing before was, I think, a cry for help. Like I should have done therapy, not porn. Okay, actually, so that's an interesting question, and you might have already answered this. Do you regret it? Absolutely. Even given where you are now? Yes, I would completely trade having a normal life. Much detail, like honestly, some of my experiences are really humiliating for me, and I wish that they never happened. There's stuff going on, like people getting pissed on, men are pissing inside of women's vaginas, assholes, down their throats, Sorry. Oh, don't cry. Tem várias outras meninas que falam que saíram da indústria e como que foi uma mancha para elas. Então, pense bem. Se você é um homem, também tenha empatia com essa moça, como eu já falei antes. E tentem expressar sua opinião de uma maneira que não soe como uma crítica. Tente melhorar isso, porque eu acho que às vezes as pessoas podem chegar a ler seu comentário ou a escutar teu ponto de vista, isso daí realmente pode mexer com ela. Mas se você for uma pessoa só crítica, você vai ativar o lado defensivo da pessoa e talvez você não consiga fazer ela pensar ou ver as coisas por um outro lado. Espero que você cada dia mais consiga ter uma comunicação melhor consigo mesmo, consiga estar mais conectado com sua essência, com quem você é, com o que de verdade te faz feliz. Eu sempre digo que o melhor da vida custa muito barato, custa muito barato e você experiencia em cada momento, em cada lugar. Esteja ali para sentir e para ver que isso daí é verdade. Até o próximo vídeo.